essa saída do Tarcísio do jogo, assim, todo mundo achou que ele ia entrar nessa briga aí. Ele queria, mas o Tarcísio é um homem fraco. Vocês precisam conhecer quem é o Tarcísio. É uma campanha de retardado, assim. Campanha de retardado mental. Vamos lá. Renan, eu queria que você desse um panorama pra gente, depois eu quero entender um pouco mais sobre a criação do partido, quero entender um pouco também do que você já tem de proposta, do que você já tem aí de pensamento para 2026, mas eu também queria entender como que você enxerga esse panorama. Você vê que a direita tá um pouco desestruturada, você vê que, tava todo mundo apostando muito numa possível entrada do Tarcísio, que seria uma figura bem forte, e ele falou, não, eu não vou seguir nisso daí não. Como é que você tá vendo esse cenário? O que a gente chama de direita, você tá falando aqui, é o bloco que é antipetista, né? Se a gente olhar Estamos falando, é isso. É um bloco antipetista, porque falar que é direita, a candidatura do Flávio Bolsonaro, era uma direita em termos nominais, ele é a candidatura hoje do Centrão. O Flávio representa a candidatura, vamos dizer, da máquina política clássica brasileira. Não à toa que ele tá fazendo campanha como tal, ele fica dançando em cima de uns palcos, e ele leva o recall do pai dele. Então o que ele pretende fazer, para fazer um overview de todo mundo? O Flávio, ele usa o sobrenome do pai para captar uma base eleitoral pré-existente, ligada ao pai, é um recall. Só que ele, para diminuir a rejeição, ele usa só o nome Flávio. Então na campanha tá só Flávio, não tem o Bolsonaro para tentar amealhar votos de pessoas de centro, vamos colocar aí. E ele faz uma campanha despolitizada, é uma campanha de despolitização recall. Então é volume, porque você tinha falado no começo, a esquerda tá mais bem estruturada. Ela não está. Na verdade, quem está estruturado é o Centrão. A esquerda, ela tá bem fechada. Você dá uma olhada, o PT nem tem uma coalizão de partidos de centro/centrão ao redor dele, como ele costumava ter nas eleições de 6, 10 ou 14. O PT tá bem isolado num bloco à esquerda. Então, quando a gente olha, o Flávio representa uma candidatura do Centrão, com essa candidatura eu vou colocar despolitizada. Ele não tá falando nada com nada, ele dança, e é isso. Ele tenta reduzir, vamos dizer, a rejeição do nome do pai, fazendo esse tipo de construção meio infantil. Eu acho que ele tá tímido até, no sentido de tá aparecendo pouco ainda, Não, pelo contrário, ele tá em campanha agora, ele tá... É que assim, ele tá fora do meu algoritmo, então. Graças a Deus. Neymar aparecendo muito aí, tá o Ancelotti vai levar ele pra Copa ou não, aí tá atrapalhando meu algoritmo, papo sério. Faz bem pra tua cabeça, posso ter certeza disso, porque é uma campanha de retardado, assim. De retardado mental, umas danças parecendo aquele boneco de posto. E no momento que o pai dele tá preso, quase morrendo, que o país está numa crise política sem precedentes, diante dos maiores escândalos de corrupção da história. Mas por quê? Porque o Centrão faz campanha assim. Você vai pegar políticos clássicos do Centrão, é música e dança, e ele tá em campanha, jatinho pra lá, jatinho pra cá. Ele tava agora em João Pessoa, tava em Rondônia outro dia, e é isso, ele vai ficar fazendo isso, porque o partido dispõe de muita grana. A gente tá falando de um partido com uma estrutura bilionária, que é o PL, fazendo isso. O outro cara do Centrão que concorre com ele é o Ratinho Júnior, que é do PSD. O Ratinho Júnior é um cara que apoiava o PT no começo da carreira dele, depois ele disse que foi mais à direita, mas é um cara do Centrão, que é o PSD, é o partido do Kassab. O argumento dele aí para as eleições, eu acho muito engraçado, é que vamos discutir, vamos debater, que é um tipo de argumento do Centrão. Foi perguntado no Canal Livre, lá na Band, sobre redução da maioridade penal, e falou, olha, isso tem que ser muito bem debatido. Acho que essa aqui seria, vamos dizer, a frase clássica de um político do Centrão, quando abordado com um tema um pouco espinhoso. Tem o Zema, que é o governador de Minas. Eu posso colocar ele como um candidato de direita, uma direita liberal, bolsonarista, ele é profundamente bolsonarista, ele tenta ser, como é o caso do Partido Novo, mais bolsonarista do que os próprios Bolsonaro, e ele pretende ser vice do Flávio, então ele tá construindo uma pré-candidatura para ser vice do Flávio. E tem eu, que fundei um partido essencialmente de direita, de um movimento que também tem na veia, né, na sua história, uma luta anticorrupção muito forte. A gente organizou as ruas, por exemplo, durante a Operação Lava Jato, há coisa de 10 anos atrás, lideramos as manifestações contra Dilma Rousseff, denunciamos a direita corrupta, que eu chamo o Flávio Bolsonaro de direita master, né, é o banco master da direita, inclusive tem o PL ali, e junto, que seria uma instituição financeira que banca as farras deles, e fomos cancelados por muito tempo na direita por falar a verdade, que a esquerda é corrupta no Brasil e a direita também. Então você tem esses nomes que estão postos no jogo aí, e aí que vença o melhor, né, ou melhor, não é um esporte, né, que vença quem convencer as pessoas. Como que você viu essa saída do Tarcísio do jogo, assim? Todo mundo achou que ele ia entrar nessa briga aí. Ele queria, mas o Tarcísio é um homem fraco. Vocês precisam conhecer quem é o Tarcísio. O Tarcísio é um cara que ele era um burocrata,
Eu conheci ele, inclusive a primeira vez que eu vi ele foi no começo do governo Temer. Então ele foi levado pela turma do Valdemar pra dentro do governo Dilma, ficou no governo Dilma, depois ele foi pro governo Temer, aí foi fazer aquelas PPIs e tal do governo Temer. Disso ele foi puxado aí sim como ministro no governo do Bolsonaro, aí o Bolsonaro lançou ele como candidato. Então ele é um cara, vamos dizer, a natureza dele é a de um burocrata, ele serve o líder em questão. Se o líder é a Dilma, ele serve a Dilma, se ele o governo é o Temer, ele vai servir o Temer, na época ele serviu o Moreira Franco, depois o Bolsonaro. E quando ele foi se ensaiar, porque o Centrão começou a comer a cabeça dele, você é o candidato, você ganha, tal, eu nunca vi viabilidade nisso, porque primeiro a família Bolsonaro era dona do ticket. Quem era dono do ticket, serei candidato à direita pra presidência em 26, era a família, quem definiria a família. Ficaram vendendo que o Ciro Nogueira, vamos falar a verdade, ele ficou fazendo preço no mercado, que ele iria montar a chapa, que já tava tudo fechado, que a família Bolsonaro ia se contentar com, vamos dizer, ficar olhando, e só faltou combinar com a família Bolsonaro. Então eu realmente nunca achava, você vai pegar, tem podcast, tem vídeos meus do final do ano passado já falando, gente, esqueçam o Tarcísio, não faz nenhum sentido pra família permitir que um cara leve todo o vigor eleitoral deles, enquanto eles ficam chupando o dedo. Aí depois, vamos supor, ele ganha uma eleição, ele vai abandonar eles, que é o que todo mundo pretende fazer com a família Bolsonaro, porque não confia neles. E eles só botaram ele na caixinha dele, e ele, como um cara que volta a falar, não, é muito corajoso, ele ficou na caixinha mesmo. E pior, vai fazer campanha pro Flávio, que eu acho que essa é a parte mais legal desse jogo todo. Ele é humilhado por eles, é muito atacado e vai fazer campanha. Mas você não acha que ele tem o Tarcísio tem uma gratidão pela família Bolsonaro, assim? Porque antes ele era um cara meio sumido, né? É o cara do Rio, né? Então ele teria que ter gratidão também ao Temer, a Dilma. Na prática, volto a colocar, o Tarcísio é um burocrata. Eu acho que, de coração, ele tem alguma gratidão ali. Só que ele também se ressente do fato de que a família também foi dando linha na pipa. Ninguém chegou e falou, você não será o candidato em um momento. Então ele foi fazendo uma construção paralela. E aí, né, aí a gratidão não ficou, porque assim, teve um momento que a família falou, não, você não é o candidato. E ele tentou. E aí, então, não deixa essa gratidão de lado. Ele foi, só que não é aquela tentativa cara a cara, não é a tentativa séria. É sempre a tentativa do bastidor, a tentativa mineirinha, né, fingida, de canto. Eu não consigo concordar com isso. Eu também não consigo concordar com o fato, por exemplo, que durante a eleição de São Paulo para prefeito em 24, ele foi humilhado pela família Bolsonaro, no caso do Pablo Marçal. A família Bolsonaro teve que ficar enfiando goela abaixo um Marçal ali e denunciando o acordo que eles próprios fizeram junto com ele pro Nunes. Então, ele ficou exposto e solitário ali, enquanto a família largou mão, e o próprio Bolsonaro, no dia da eleição, sinalizou voto no Marçal. Ah, olha só, esse cara não é ruim, não sei o quê. Eu mesmo, pra ser sincero, eu mesmo falei com pessoas ligadas ali ao Tarcísio, e ele ficava ali, não sabia o que fazer. Ele foi humilhado em público, mas ele não conseguia dar uma opinião em público. Porque esse é o problema de todo mundo ao redor do bolsonarismo na direita, já que são programas sobre a direita. Nós temos um bode na sala. A população brasileira achou que um retardado mental corrupto, que é o Bolsonaro e a família dele, um grupo de retardados mentais corruptos, eles são grandes lideranças. E como isso dá voto, todo mundo ao redor não tem coragem de falar que o rei tá nu. E ninguém quer falar que o rei tá nu. Vocês são de mercado, é tipo FOMO, é o Fear of Missing Out. Ninguém quer ficar de fora do golpe que é o Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é como vender CDB do Banco Master, né? Não, se o cara tá vendendo, também vou vender, senão vai ficar todo mundo de... Entendeu? Então, assim, alguém tem que avisar, o Banco Master é uma farsa, isso aqui é um golpe, assim como votar na família Bolsonaro é um golpe na praça. É um ladrão, é uma família de bandidos. Só que o Tarcísio vai fingir que não é, né? O Zema, que quer ser vice, vai fingir que não é. Todo mundo vai fingir que não é. Todo mundo vai ficar levando. Então, o que me irrita é a falta de coragem das pessoas que são supostamente homens públicos em falar que o rei tá nu. Ninguém quer falar que o rei tá nu. Ninguém quer falar que a família Bolsonaro, o Alexandre de Moraes só tem esses poderes, e a gente tá vivendo uma insegurança jurídica bizarra por culpa deles. O DNA é todo deles. Quem criou esse problema foram eles. E a gente vai ficar negando, fica assim, não sei o que. Eu não vou negar. Eu acho a situação do Tarcísio, a situação conduzida por um cara fraco, que terminou como um cara fraco. E é isso. Ele vai terminar fazendo campanha pros caras, humilhado, achando que ele vai ter uma chance 30 e não terá uma chance 30. Ele não terá. Ele vai ficar ali. Fala, rapaziada, peço para que vocês curtam e compartilhem o vídeo para o YouTube estar entregando para mais pessoas e fortalecer assim a tropa da missão. E se você gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tamo junto.